apontando, tá bom? Porém, não podemos fingir que o mundo não está em chamas, e ele está em chamas estranhas, tá? Se você acompanhou a minha série das bênçãos nos portais, num dos episódios eu falei sobre que as festas são as datas de maior número de guerra. Uma das razões de eu não fazer expedições para Israel nos dias de festas bíblicas também é esse. Outra porque é mais caro, outro porque você vai ficar 3, 4 vezes mais na fila do que você ficaria em outra data. Não sou contra, a primeira vez que eu fui a Israel foi numa festa dos tabernáculos, foi maravilhoso. Porém, eu prefiro, por um discernimento profético, evitar certas coisas. A coisa mais simples que tem de você entender, natural, não precisa nem ser espiritual, se você quiser matar corintianos, qual é o dia mais fácil de matar corintiano? No dia que você tem um grande jogo do Corinthians, lá no Itaquerão, você mata o maior número de corintianos de uma vez só. Quer matar mais porco? O dia que tem um jogo do Palmeiras, lá no Allianz Parque, você vai matar um bando de porco. Então, como você mata o maior número de judeus? No dia da festa do Deus dos judeus. O inimigo de Israel sabe, por quê? O povo de Israel está olhando para onde? Para o céu. Então, ele baixa a guarda. A questão nossa é, no meio de tanta informação, o que é o quê e como devemos nos comportar? Está rolando um vídeo aí na internet que eu amei ver. Eu vou ver se eu consigo achar a animação que o Marquinhos fez para nós. Marquinhos era um cara que trabalhava na Globo, em São José, e prestava serviço para mim, na Shemá, quando a Shemá era uma produtora de vídeo. Mas tem um vídeo do apóstolo Léo, cortando Israel, e um monte de gente perguntando, cortando o Brasil e virando Israel. Quem viu esse vídeo? Tem rolado aí pela internet, um monte de gente escrevendo, PLMCI, nós gravamos aquilo, depois nós fizemos as animações gráficas, com a visão profética que Deus deu para o apóstolo Léo, de que dentro do Brasil está Israel também, e a nossa responsabilidade é orarmos por Israel. Mas o que está de verdade acontecendo hoje? Nós temos o primeiro pastor nosso, pastor Waldner Simberg, ou seja, o primeiro pastor da família MCI, oficialmente. Hoje, ele e toda a sua família vivem em Israel. Eles viviam na faixa de Gaza até alguns meses atrás, graças a Deus, por divina revelação, mudaram, né? Porém, estão todos vivos, está tudo bem. O que está acontecendo ali em Israel? Para a gente entender, eu queria começar falando um pouquinho disso, porque a partir de amanhã a gente vai ter uma série sobre Israel ontem, hoje e sempre. O nome da série vai ser Israel ontem, hoje e sempre. Tá? Quem é quem? Quem é Israel? Quem são os palestinos e quem é o Hamas? Quem é Israel? Israel é o povo que Deus constituiu, o povo que Deus formou. Dentre outros textos, Isaías 43, 7. Você tem que entender que Israel não é um povo que apenas Deus escolheu, é um povo que não existia. E Deus pegou um homem chamado Abrão e falou, de ti farei uma grande nação. Então Deus constituiu Israel. Diferente das outras nações, Deus escolheu a dedo um homem no meio da Babilônia, tirou esse homem junto com seus pais, junto com seus irmãos, e o trouxe para Canaã, para a terra prometida. Deus também escolhe Israel, sim, lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 5, dentre muitos textos, Deus escolhe Israel. Então, uma coisa é Deus te fazer, outra coisa é Deus te escolher. A palavra de Deus diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Israel é o único povo que foi feito por Deus e escolhido por Deus. Dentre outras coisas, Israel foi escolhido para quê? Para que viesse o Messias, para que o reino viesse para a terra. Foi em Israel o protótipo do reino. O protótipo do reino está naquela famosa figura das 12 tribos à volta do tabernáculo. Isso quer dizer todos os povos e nações à volta de Deus. E Deus sendo o centro e o governo sendo de Deus. Posso ouvir amém? Então isso é Israel. O novo Estado de Israel foi constituído oficialmente em 1948. Depois de séculos Israel sem terra. Séculos Israel sem ter realmente um espaço geográfico reconhecido. Mas a partir de 1948, oficialmente o Estado de Israel é constituído novamente. Qual que é a diferença entre israelense e israelita? Uma maneira simplória de explicar é que israelita é o termo bíblico, tá? Para os filhos de Israel. Israelense é todo cidadão que tem naturalidade
por nascimento ou adquiriu por aliar, ou seja, indo para Israel, ele se torna um cidadão israelense. Essa é a diferença. Então, nem todo israelense, você pode dizer que é israelita, até porque hoje, em algumas nomenclaturas, israelita é aquele que professa a fé judaica. Tá? Ele é um judeu israelita, é o homem ou mulher que professa a fé judaica. A maioria dos israelenses, pasmem vocês, não são praticantes do judaísmo. Você tem mais muçulmano, cristão, ateu, esotérico do que israelita, judeu, dentro do meio dos israelenses. Estão entendendo? Então, a questão aqui é muito simples de você entender, para agora ir para o outro lado. Quem é um palestino? Originalmente, palestino é um povo que veio da África subsaariana e chegou como escravo ainda no tempo de Israel. Mas como escravo ainda no tempo de Israel? De Ismael. Por que você está falando isso, Maurício? Porque Ismael, se você vai pegar e ver os históricos bíblicos, ele escravizava os povos. Na verdade, todos os povos se escravizavam. Vamos tentar entender um pouco melhor. Quem se lembra de 11 de setembro de 2001? Quem se lembra a maior burrada que os Estados Unidos fez depois de 11 de setembro? Eles tentaram colonizar que país mesmo? Começa com AF. Por que não deu certo a inserção militar no Afeganistão? Simples, a mentalidade daquele povo, diga mentalidade. Ela não é uma mentalidade democrática, ela é uma mentalidade tribal. Quando você mata um líder de uma tribo, levanta outro. E um vai pegando, isso, é só você ler a história bíblica. Você vai vendo na história bíblica, uma tribo sempre brigava com a outra. São povos tribais, diga povos tribais. Se nós não entendemos isso, como os americanos não entenderam, vai se perder milhares de vidas, milhões e bilhões de dólares, e não vai ter efeito. A intenção dos Estados Unidos era boa, projeto horrível e nenhum sucesso. Aliás, sucesso para a galera que vende arma. Foi o único sucesso que teve. Então, volta agora para 2023. Originalmente, o povo palestino não era um povo muçulmano, pelo contrário, era um povo que era simplesmente escravo ou foi escravizado. Porém, hoje, a Palestina, que vem do original Filistina, ou terra dos filisteus, foi o nome dado àquela região, tá? Ele também é chamado de maneira imprópria de Oriente Médio, localizada no sul do Líbano, a nordeste da Península do Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Jordão, tá? O que é isso aí? Terra dos filisteus. Então pensa comigo historicamente. Quando Davi vai lutar, no dia que ele vai entregar pães e peixes, ele está lutando contra quem? Contra um filisteu chamado Golias. E os filisteus sempre lutaram contra Israel. Mas, Maurício, o que filisteu tem a ver com Palestina? Tudo, porque Fei e Pei são a mesma letra no hebraico. Pei é a letra da nossa década, quando você bota um ponto masorético na letra Pei, ela vira F, Fei. Então, a Filistina ou a Palestina se tornam a mesma coisa. A terra é dada aos filisteus, ou terra conhecida como terra dos filisteus. O que é Hamas? Hamas foi fundada por líderes da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza, que é uma das partes da Palestina. A Irmandade Muçulmana, originária do Egito, é uma organização muçulmana sunita. O nome Hamas é um acrônimo, um acróstico em árabe para Movimento de Resistência Islâmica. Harakat al-Mukawwaf. Isso aí. Islâmia. Também significa zelo em árabe. Ou seja, o que é o Hamas? É uma irmandade. Tá? Você precisa entender isso aqui. O Hamas é um braço militar, tá? É terrorista, é uma organização, digo organização terrorista. E, infelizmente, o Brasil é um dos poucos países democráticos, decentes, que não chama o Hamas de organização terrorista.
Israel, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália, todos reconhecem o Hamas como uma organização terrorista. Infelizmente, o Brasil não reconhece. Então esse é um dos motivos da gente parar essa celebração hoje e pedir perdão a Deus. Porque a gente tem orado muito por Israel e vai orar, mas nós temos que pedir perdão a Deus como brasileiros, por não reconhecer os inimigos de Israel. E o grande problema do Hamas não é ser apenas inimigo de aqueles que Deus disse que é para a gente ser amigo. O Hamas tem um problema terrível. O problema é que ele faz parte de um movimento político da Palestina, porque você tem que entender que a Palestina tem governo. Apesar de não ser reconhecido como Estado, a Palestina tem governo. E esse governo é um governo democrático. Porém, desde 2007, o Hamas, junto com o Fatah e Hezbollah, vem trabalhando de uma maneira terrível na própria Palestina para implementar aquilo que eles chamam de Sharia. Sharia é o quê? A lei ultra-radical muçulmana que obriga as mulheres a usarem burca, a não poderem dirigir, não poderem votar, não têm direito a nada, a não ser cala a boca e me serve. Ou seja, não é antissemita apenas, é anti-humano. Quem está me entendendo? Então, para a própria Palestina e para os próprios palestinos, o Hamas não é bem-vindo. Só que não é bem-vindo, porém, é uma força com imposição bárbara. Se você já fez o meu treinamento da mentalidade do rompedor, você sabe que uma das mentalidades bíblicas chama-se mentalidade bárbara, que é a mentalidade por imposição, por força, por violência, por agressividade. É assim que o Hamas trabalha. O que interessa hoje para nós? Primeiro, que Deus ama pessoas. Não é apenas que Deus ama Israel, Deus ama pessoas. Nós não estamos numa guerra política defendendo um país contra outro país. Nós estamos numa guerra espiritual contra o anticristo, contra o Satanás, que é o espírito que move toda essa guerra. É um espírito maligno que destrói, rouba, mata. Crianças, mulheres, jovens, não existe respeito. Quantos estão comigo? E nós precisamos nos posicionar assim. Nós temos que entender que para nós o que interessa é que Deus também abençoa quem abençoa Israel. Olha para o seu vizinho e diga, nem que seja por interesse. Ore por Israel e ame Israel. Tá? Quero convidar você a ler comigo isso. 1, 2, 3. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Assim como eu usei hoje de manhã, quando começou o culto, o verso 1, para dizer que eu vim para a casa do Senhor, mas na verdade esse texto, ele não foi escrito para eu vir para um prédio no Belenzinho. Ele foi escrito para quando o povo de Deus vai até o lugar que Deus escolheu. De todos os lugares do planeta Terra, Deus escolheu uma cidade chamada Jerusalém. Por quê? No dia que você chegar no céu, você pergunta para Deus. O que interessa é que Deus ama Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém entre todas as cidades. É a menina dos olhos dele. Isso significa que Deus ama tanto Jerusalém quanto ama você. Quantos estão me entendendo? Porque você e eu, noiva de Cristo, também somos chamados menina dos olhos de Deus. Eu preciso aprender a amar o que Deus ama. No verso 3, vamos ler juntos. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus,
buscarei o teu bem. Vamos ficar de pé e orar alguns instantes por Israel. Se você sente de orar pelas crianças, ore. Se você sente de orar pelos anciãos que estão ali sequestrados pelo Hamas, ore. Se você sente de orar para que Deus intervenha com paz no meio de toda essa loucura, ore. Mas nos próximos 60 segundos a 120 segundos, faça a sua oração. Abra a tua boca e ore. Se você quiser, chore. Se quiser andar, ande. Se quiser andar por debaixo das tribos, se quiser apontar a mão para a bandeira de Israel, mas não fique parado. Nos próximos segundos vamos orar por Israel. Pai querido, nós oramos nessa manhã, primeiramente agradecidos, porque o Senhor nos constituiu para intercedermos por quem o Senhor ama, e nessa manhã não nos calaremos, mas nós declaremos basta para todo esse terrorismo. Nós nos levantamos e dizemos: Príncipe da paz, vem e governa. Ouve a voz do teu povo, ouve a voz dos teus filhos e filhas, ouve a súplica daqueles que estão sendo massacrados, dos que estão sendo queimados vivos, dos que estão sendo degolados, das criancinhas que estão sendo degoladas. Ouve, Senhor, o clamor. Levanta-te do trono, ó Deus, levanta-te, justo juiz, e traz shalom. Pai, traz a paz sobre muçulmanos, sobre árabes, sobre judeus, sobre gentios, sobre ateus, católicos, protestantes. Príncipe da paz, venha sobre a Palestina, sobre a faixa de Gaza, sobre Israel, sobre Jerusalém. Venha, Senhor, com teu braço forte e desbarata os inimigos. Pai, nós declaramos shalom, shalom, shalom. Príncipe da paz, sar shalom, reina. Vem agora e desbarata os nossos inimigos. Destrói, Senhor, todo crânio que vem maquinando a maldade. Destrói, amassa e arrebenta e não deixa nem o pó. Senhor, arrebenta com todo tipo de artimanha maligna, com todo estratagema de principados e potestades, com todo estratagema satânico que se levantou contra o povo de Israel, que se levantou contra a humanidade. Nós repreendemos agora todo esse espírito de morte. Nós repreendemos no nome de Jesus o príncipe da peste. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o espírito de Beuzebu, de Moloque e as forças unidas de Satanás que se levantaram contra o teu povo. Arecanalabassai, Rei dos exércitos, Senhor dos exércitos é o teu nome, Rei de reis é o teu nome. Em nome de Jesus nós decretamos, diga depois de mim, em nome de Jesus nós decretamos: haja paz em Israel, no meio dos palestinos, árabes, muçulmanos, judeus, gentios, cristãos, ateus, esotéricos. Haja paz em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Príncipe da paz, nós te aplaudimos. Príncipe da paz, nós te aplaudimos.